Olá, meus estudantes! Hoje reencontramos-nos mais uma vez no programa Telescola, na Unidade Curricular de Língua Portuguesa do 10º ano do Ensino Secundário Geral. Hoje vamos aprender especificamente sobre a polissemia e a monossemia, na página 57 do Manual do 10º ano. Estudo do poema Luta. Sabem o que é a polissemia? A polissemia é a característica que as palavras têm de terem vários significados. Vejamos, por exemplo, alguns significados. Primeiro, da palavra acesso. O acesso para o espetáculo faz-se pela porta lateral. Por causa do mau tempo, o acesso à escola está fechado. Esta alegria provoca acessos de tosse. Segundo, da palavra termo. O texto tem um termo que eu desconheço. Quando o espetáculo chegou ao termo, as portas abriram-se. Devo comprar um termo para beber o chá sempre quente. Quando a palavra só tem um significado, falamos de monossemia. Podemos então dizer que as palavras acesso e termo são polissêmicas ou que têm valor polissêmico. A polissemia é muito frequente nos textos literários, sobretudo na poesia. O poeta joga com o valor polissêmico das palavras para construir belas frases e usar figuras expressivas, como a metáfora, a personificação, a comparação e etc. Lembras-te do que é a metáfora? É uma comparação sem o uso da palavra como ou dos verbos parecer, lembrar e etc. Por exemplo, o coração do Nuno é uma pedra. Em vez de o coração do Nuno é como uma pedra, ou o coração do Nuno lembra ou parece uma pedra. O que esta metáfora quer dizer é que o Nuno não tem sentimentos, é duro como uma pedra. O leitor tem de compreender as metáforas, polissemia das palavras, o significado das figuras expressivas para poder compreender o texto, porque a mensagem principal está escondida. E temos de descobri-la para sabermos aquilo que, na verdade, o autor nos quer transmitir. Poderás melhor entender tudo isto através da análise do poema Luta. Este poema, um dos mais conhecidos do timorense Fernando Silva, comunica numa linguagem metafórica a imagem da resistência. Lê atentamente e tenta responder às questões. Uma delas é: explica as metáforas presentes no texto. Segunda, divide o texto em partes e justifica. Terceira, explica o uso da exclamação no último verso. Quarta, indica que elementos do cartaz estão ligados ao poema. Última, explica como a imagem indica ação e força. Temos aqui as respostas possíveis para o exercício anterior. A resposta do número 1. O pássaro não pode voar, o rio está seco, a árvore está sozinha, sem as outras árvores da floresta. As metáforas significam a ausência de liberdade, a ausência de vida e isolamento do povo timorense durante a ocupação indonésia. Segunda, o texto divide-se em duas partes. A primeira parte, os 3 primeiros versos, descreve a situação negativa em Timor-Leste. A segunda parte, o último verso, indica que o poeta não desistirá de lutar, apesar das dificuldades e dos obstáculos. A resposta para número 3. O poeta afirma que não desiste de lutar e mostra este sentimento de entusiasmo e determinação através do uso do ponto de exclamação. 4. Temos a figura do homem em frente das casas tradicionais timorenses. Esse homem identifica-se com o poeta. Última, a posição do homem com ar de guerreiro e com uma katana na mão
remetem para a ideia de luta, de coragem e de resistência. Antes de finalizarmos a nossa aula de hoje, aqui vai o trabalho de casa para fazerem. Lê atentamente o poema e tenta responder às questões. A primeira questão: através da metáfora, no primeiro verso, o poeta compara-se a um rouxinol, por que, na tua opinião? Segunda: na segunda estrofe, o poeta alude à luta independentista em Timor-Leste. Explica estes versos. Terceira: as palavras arroz e guitarra têm um valor polissêmico neste poema. Explica porquê. Última: resume a mensagem principal do texto. Até aqui a nossa aula de hoje. Até breve.